Boa noite, Tá João. me vendo e me ouvindo bem? Tô te vendo e te ouvindo bem, o mesmo, você? Maravilha. E como é que você tá? Graças a Deus, bem. Coisa boa. E você, como que tá? Bem, feliz de estar aqui com você e prestes a iniciar esse projeto, né? Que coisa maravilhosa, né? Poxa, isso é muito bacana. Uma feira do livro virtual. Nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida. É, a gente sempre, a gente que é do livro, a gente sempre comentou e sempre falou a respeito de livro virtual, né? De como seria essa coisa do e-book, muitos anos atrás, de como seria o livro virtual, mas a gente nunca imaginou que faria ou participaria de uma Bienal virtual, né? E essa coisa do livro virtual, pelo menos pela minha experiência, a experiência de colegas na área infanto-juvenil, é algo que parece que ainda não aconteceu. Aconteceu para mim como leitor, não sei para você, que é filósofo, né, Fábio? Sim. Para mim, como leitor, aconteceu. O livro virtual ele é maravilhoso sob vários aspectos, porque o nosso livro, Ah lá. ótimo, o Eros e Psique. Ele como leitor, aconteceu para mim porque é fácil de carregar, você tem vários livros no mesmo dispositivo, você consegue ter acesso a livros que não estão publicados, né? Principalmente de jovens autores. Exato. Então, tem qualidades maravilhosas no livro virtual. Mas eu, como autor, é uma coisa que não aconteceu. Você está com o meu livro aí virtual, né? Comprei pela Amazon. Que legal. Tem muita gente que compra, mas ainda não chegou a fazer um barulho, né? Sabe como é que é? O livro impresso, ó, ele aqui, ó. O impresso ainda é o Legal. preferido da galera. Mostrar os dois aqui nas duas versões. Mostrar nas duas versões, olha lá, ó, Eros e Psique. tanto no virtual quanto no físico, da Paulus Editora, autor João Pedro Roriz. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar quem é João Pedro Roriz, para quem ainda não o conhece, A enfim, gente, as devidas apresentações. A gente só está num esquenta aqui para para saber começar, como que né? as coisas. Para chamar a galera, né? E é isso, de você que se logou, você que está vendo a gente, poder, de repente, sair da live, mandar uma ao pessoal, fazer uma divulgação e voltar para assistir com a gente aqui ainda. O Juliano está aqui falando que prefere o impresso. O Juliano também livro que eu tenho no impresso e no físico. Perdão, no impresso e no virtual, desculpe. Eu tenho ele O, no impresso e no virtual. Até mesmo às vezes para tirar uma citação, alguma coisa, o virtual é incrível, porque você não é, erra, né? Então você vai lá, copia, cola, coloca dentro de uma monografia, de um trabalho, num artigo, é sensacional. Agora, o físico você tem que digitar, ler, né? Digitar, o enfim. bom do Mas tem livro que eu tenho digital é dos que ele dois. vem, Isso é é que legal. você pode fazer, né, a cópia daquilo que você precisa. Cópia não, você ilumina o que você precisa e depois vem aquele relatório completo, né? O Robson está dizendo aqui, ó, é nós na Bienal Mineira do livro Uai. Ele juntou dois, ele juntou dois sotaques. É nós, que é do Rio de Janeiro, e Bienal Mineira do livro Uai, que é de Minas. Maravilha. Tem uma galera já aqui, né, esperando a gente, Já tem bastante gente, pessoal. esperando o nosso começo, né, gente? A gente está só no esquenta aqui, porque a nossa intenção foi entrar 10 minutinhos antes, não é isso, Fábio? Para poder ir testando aqui É o isso. canal de comunicação. Eu estou aqui, ó, diretamente dos meus estúdios, aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, onde eu resido. E você está onde, Fábio? Eu estou em casa, São Paulo. Eu falo de São Paulo, mais precisamente para quem conhece, às vezes, um pouquinho, um bairro famoso até, na Freguesia do Ó. Moro na Freguesia do Ó, diretamente dos estúdios da minha casa, na Freguesia do Ó. Estou por aqui. O Marcos Ferreira está dizendo: serão muitas edições digitais até que estejamos juntos na presencial. Ele está falando aqui.
É aquela coisa, né? Uma coisa não exclui a outra. O livro virtual, ele tem a sua importância, ele tem a sua predileção em alguns aspectos. Eu fico pensando muito nos estudantes de medicina, né, que tem que comprar aqueles compêndios extremamente, né, pesados, ruim de carregar. Exato. É caro porque é uma quantidade de páginas absurdas, aqueles livros jurídicos também, bastante nesse Só bota, né? contexto, né? Ajuda por demais. Sem dúvida nenhuma, ajuda e facilita os processos para fazer. 7 horas em ponto. Seremos britânicos, aguardaremos mais 2 minutinhos. Eu gostei do que o Juliano escreveu aqui. Dois deuses do Olimpo, João Pedro Roriz e Fábio. A gente é velho igual o deus do Olimpo, mas a gente não tem a beleza apolônia que se espera de um deus olímpico. Não tem. E eu não sei também quais os Olimpos que o Juliano está visitando também. Pois é, né, ô Juliano? Você está com uma régua meio estranha aí, querido. É mó barato isso, né? O Dalik Clesiaf é de Serra Talhada, Pernambuco. Galera do Brasil todo entrando aqui, né? O Juliano dizendo que livro impresso descarrega a bateria. Sim. O livro presencial também descarrega a bateria. Eu fico bem cansado. Depois que eu li um livro inteiro, assim, ao longo de 4, 5 horas, eu fico com a minha bateria descarregada também. Vamos começar, Fabião? É isso. Vamos começar. Bom, então, começo oficial agora com a Cat. O governo de Minas Gerais apresenta a Bienal Mineira do Livro, realizada pelo Grupo Asas e pela Câmara Mineira do Livro. A iniciativa oferta a você um dos seus eixos oficiais, a Bienal na sua casa. Muito mais do que uma resposta aos desafios que a pandemia nos traz, a Bienal na sua casa será uma iniciativa permanente, realizada mensalmente, para que estejamos juntos, para que estejamos próximos, até que possamos estar juntos. Autores, editores, livreiros, distribuidores e gestores do mundo do livro estarão com você para compartilhar informações, lançamentos, spoilers e causos. Além de tudo isso, fique atento aos sorteios e ao acesso a cupons para receber livros dos expositores da Bienal gratuitamente em sua casa. Conquiste paixões, leia livros. Agora sim, vamos começar. Bom, estamos com João Pedro Roriz. Para alguns, dispensa apresentações, mas para outros que ainda não o conhecem ou para ampliar o conhecimento de João Pedro, ele é escritor, autor de 35 livros, graduado Voltou. Ótimo, maravilha. Enfim, esse é João Pedro Roriz, uma salva de palmas. Obrigado. Palmas à distância. Enfim. João Pedro, eu me chamo Fábio, trabalho na Paulus Editora e é um prazer poder conversar com você e com vocês. A Paulus é muito grata à organização da Bienal Mineira do Livro por esse encontro e por esse bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre mitologia, né? Isso. Eu escuto mal. Mas eu escuto mal. Será que sou eu? Eu estou te escutando. Pode fazer a pergunta, Fábio. Vê se você está me ouvindo bem. Vamos lá. Agora sim, te escuto bem melhor. Obrigado. Bom, a gente vai falar basicamente sobre mitologia. E mitologia é um conjunto de histórias tradicionais, são mitos de cultura do mundo inteiro. Muitos contos mitológicos aconteceram na antiguidade, no passado.
E muitos desses mitos contam como as histórias foram criadas, como o mundo foi criado. Muitas justificativas para a história do mundo se dá através de mitos, porque não se tinha como comprovar cientificamente nada. E as histórias eram contadas. Os mitos falam de deuses, de heróis, de acontecimentos que são considerados reais por um povo ou pelos seus ancestrais. A construção do mito acontece nos povos antigos, e a gente tem muito mais proximidade com isso do que a gente imagina. Os nórdicos, por exemplo, os mitos nórdicos, a gente escuta constantemente eles quando a gente assiste o filme dos Vingadores, quando a gente fala de Odin, de Thor, de Asgard, quando a gente está em contato com a Bíblia, a gente escuta muitos mitos quando a gente vai falar dos povos sumérios, quando a gente vai falar dos hebreus, dos acadianos. Na teledramaturgia, novelas já abordaram, por exemplo, mitos hindus, quando se passa na Índia, com Shiva, com Brahma, na Polinésia, e no Brasil, especificamente, mitos indígenas, né? Quantas histórias que a gente conta de índios, que nada mais são do que mitos indígenas, a tentativa de explicar alguns acontecimentos e alguns fatos cotidianos através de algumas histórias. Especificamente na Grécia, João Pedro, qual que é a importância da formação da narrativa dos mitos para a Grécia Antiga? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu estou vendo que tem muita gente aqui nos assistindo, que enche meu coração de alegria. Quero agradecer à Bienal Mineira do Livro por essa oportunidade. A gente sabe que é um momento especial na vida da gente, na vida dos povos. Você está me ouvindo bem, Fábio? Estou te ouvindo bem. E a gente vai esperar esse momento. Até foi o que falou um dos organizadores aqui da Bienal, que até nós realizarmos novamente a feira presencial, haverá muita interação virtual. A sua pergunta é sobre a mitologia grega. Qual é a importância da mitologia grega para os povos, não é mesmo? Sim. Aqueles povos... Ela surge num berço ali para explicar muitas coisas. Eu costumo dizer que a mitologia ela vem no momento em que o homem ele se depara com a natureza e ele precisa de explicações, ele precisa entender o mundo que o rodeia. É uma das formas de se chegar ao conhecimento. Na minha teoria, são 5 formas de chegar ao conhecimento, na minha visão. A mitologia é a primeira, depois vem a filosofia, depois seriam as artes, depois disso seria o senso comum e, por último, o conhecimento metodológico, ou seja, o conhecimento científico. Você está me ouvindo bem por aí? Estou te ouvindo bem. E a gente precisa do mito para a gente começar a startar essa busca pelo conhecimento. E isso vem através da criatividade, através da busca incessante em si mesmo. O homem ele constrói a história do universo baseado nas suas experiências. Logo, é uma forma empírica de você buscar o conhecimento. É uma forma baseada na experiência. Então é uma coisa linda se você parar para pensar. Fora o fato de que a gente constrói um pensamento coletivo a partir do conhecimento das histórias que se falava antigamente. Então a mitologia tem esse papel crucial. Como explicar o funcionamento da natureza, como explicar a questão do comportamento, o que se pode, o que não se pode fazer. Existe uma temeridade àquilo que é divino. Isso é interessante também, porque, de certo modo, você limita as ações humanas dentro de um raio de ação. E, por último, eu vejo que é baluarte da nossa literatura. Porque é através da mitologia que nós temos um pensamento que vai nos trazer para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Um mundo feito de histórias, de concepções de mundo, de crenças, e que algumas sedimentadas, outras nem tanto, só que nós não podemos dizer que nós não somos hoje pessoas que acreditam em mitos, porque nós continuamos acreditando em mitos. Você acredita e eu acredito.
Então, se a ciência não Quando a gente explica, tem esse se as outras contato formas de com o conhecimento religioso, não atende, não explica, evidentemente é mitológico. Eu não estou te escutando muito bem, Fábio. Você pode repetir? não, não posso. É que tem um delayzinho também, não Eu não sei. estou te ouvindo. Agora, Eu não estou ok? te ouvindo. Ok, me Não estou te escuta? ouvindo bem. Escreve que aí eu Ah, complemento. Os ouvintes estão me tá, ouvindo não, bem? era só um comentário. Eu te escuto. Você está me escutando, né? Eu te Ó, o escuto. público está me ouvindo Sim. bem? Alguns estavam reclamando de eco. Ah, escreve para mim, Fábio, a próxima pergunta, porque eu não estou te ouvindo, Escrevo. tá? A Escrevo sim. Lu Agora me escuta? A ALTRN, ela está me perguntando assim, Fábio, quanto a mitologia influenciou no nosso dia a dia atualmente? Bom, foi um pouco parte do que eu acabei de responder, né? Ela contribui para a formação de um conhecimento que é fundamental nos dias de hoje para a gente entender como é que funcionavam as culturas antigas. Baseadas nisso, a gente tem uma ideia de como é a nossa vida atual. Eu posso pegar como um exemplo, eu ainda não estou escutando bem o Fábio, mas eu vou Agora me tocando aqui por escuta? enquanto, Fábio. Aí você escreve para mim a tua próxima pergunta. Tá. Eu posso dar um exemplo aqui do nosso livro Eros e Psique, que eu publiquei pela Paulus. Nesse livro, você vê, por exemplo, uma situação de um homem A mitologia, de muito alguma bonito, forma, foi uma superada mulher muito bonita se casando com um monstro. pelo pensamento Parece muito uma filosófico. história que a gente A conhece bem mitologia, do de alguma dia de forma, foi hoje, que é superada pelo a pensamento história de Eros filosófico. e Psique, né? Parece muito a história da Bela e a Fera, por exemplo, né? No Eros e Psique nós temos duas irmãs que são invejosas de Psique. Lembra muito a história, por exemplo, de Cinderela, não é mesmo? Então nós temos influências muito fortes hoje na mitologia. Você falou, na sua resposta, você falava a respeito dos conhecimentos, da forma como isso emprega. Então, o mito, ele surge como uma necessidade de explicar conceitos do dia a dia. E muito isso por ser conceitos que a gente não consegue entender e muitas vezes os fatos não conseguem ser reproduzidos por seres humanos, eram atribuídos a deuses. Perfeito. Então, o deus do trovão, deus da era poderes muito maiores do que o ser humano podia reproduzir e do que ele contemplava. De alguma forma, o mito ele tem um descenso, ele tem uma descontinuidade e começa uma era onde entra o processo do pensamento filosófico? Certamente que sim. A gente vê que o processo do conhecimento filosófico ele se inicia com o sofismo. A ideia de que você pode abordar qualquer assunto em qualquer situação para um bem em comum, né? O Sócrates ele é aquele cara que vai quebrar com esse pensamento, trazendo uma filosofia chamada humanista, que tem uma divisão de valores e que tem também a questão da maiêutica, que é você retirar o conhecimento racional a respeito daquilo que você já intui. Se você intui, é porque está dentro de você. Ora, a mitologia, assim como o pensamento litúrgico, ele é uma intuição a respeito daquilo que você crê a respeito do mundo. Logo, é válido e evidentemente, está no mesmo grau de importância da ciência, ou da filosofia, ou do senso comum, ou das artes. Se a gente coloca esse conceito mitológico, esse conceito vamos colocar, de uma evolução de pensamento mitológico chegando na filosofia, descobrindo os arredores do ser, os arredores do estar, aonde se está e do ser, de como decifrar sentimentos e emoções e de como externalizar isso também através da filosofia.
o quanto a filosofia ainda é importante hoje para nós? A filosofia, o nome dela já fala tudo, né? Filô é amigo, sofia, conhecimento. Tem gente que tem uma ideia errada, né, equivocada, de que a filosofia é algo, enfim, é algo bobo, desnecessário, frívolo. A filosofia, ela não é tão importante quanto o ato de filosofar. O fazer filosófico, ele se torna fundamental para você estar presente no mundo e entender que mundo é esse. E você também compreender todos os sinais que estão ao seu redor e desenvolver estratégias para a sua vida. Então, por exemplo, um empresário hoje que não tem um fazer filosófico, que não sabe entender em que campo ele está atuando ou de que maneira ele pode chegar no próximo, desenvolver estratégias de comportamento e de relacionamento, ele está fadado ao fracasso. Isso é para enumerar apenas uma das possibilidades, já que nós estamos num mundo agressivamente capitalista. Voltando na questão da mitologia grega, o fazer filosófico ele surge da necessidade que nós temos de explicar o mundo. Só que aí já adotando uma certa racionalidade. Você, para saber, você não tem que saber tudo, basta você ter vontade de ter acesso ao conhecimento. Aliás, quem cunhou a palavra filósofo foi Pitágoras, o que é interessante, porque Pitágoras era um matemático, né? E o Pitágoras... A escola dos pitagóricos. Exato. O Pitágoras, ele não queria se dizer sábio, porque, para pensar, isso já é um pensamento filosófico. Se eu sei, significa que eu não tenho mais nada para saber, porque eu já sei tudo. Ora, então eu não sou sábio, eu sou um amigo do conhecimento. E isso, de certo modo, Fábio, nos possibilita pensar na importância da leitura, que é você estar sempre em contato com uma nova dimensão, com um novo modo de vida, olhar o outro e viver na pele do outro por alguns minutos e abrir mão da sua própria pele. Você acha que o livro é a cunha que se pode usar para entrar com a filosofia dentro do campo da educação? Onde a educação, a escola, a educação em si, ela é tão enrijecida, a forma como a gente educa mostra, pelo menos na minha época, quando eu frequentei escola, um aluno a gente nunca deixa de ser, mas quando eu frequentei escola, as matérias principais e as que nos cobravam dar mais atenção era português e matemática. História, geografia, ciências vinha num segundo escalão. Ia dar certo, filosofia, você dar certo, né? Exatamente. Então, se você é um cara de sucesso, você foi bem em português e matemática, justificava-se assim. O livro, você acredita que é a cunha para poder entrar no processo da educação dentro da escola e formar no aluno esse papel que você falou de se colocar no lugar do outro, de pensar o outro, de ser amigo do conhecimento? A filosofia ela vai te ajudar a concretizar um pensamento que você já tem, mas para isso é preciso que você já tenha um certo olhar crítico sobre o mundo e que vocês tenham essa vontade, esse desejo, ou seja, que você não seja um ignorante, porque a palavra ignorante hoje está sendo muito mal colocada, né? O ignorante é aquele que ignora, simplesmente isso, né? Tanto é que o Sócrates dizia que o conhecimento é uma virtude e a ignorância é um vício, porque vicia mesmo. A gente se vicia em estar num pensamento solidificado. Você mesmo citou um exemplo aí. Acreditava-se até pouco tempo atrás que quem estudava matemática e português ia ser alguém na vida, né? Você estudou filosofia e eu sou escritor. A gente está ferrado, né, Fábio? Ainda bem que a gente está no mesmo barco. Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, a gente tem pensamentos solidificados que se chamam na psicologia de paralisia paradigmática. A filosofia ela tem a tendência de quebrar pensamentos daquilo que vem como, vamos dizer assim, como certeza absoluta, tá? É daí que vem os maiores embates entre a ciência, por exemplo, e a religião.
entre a filosofia e a religião em muitos aspectos, porque muitas vezes o pensamento litúrgico, o pensamento mitológico, ele é dotado de um fim em si mesmo, um pensamento fechado, né, em si mesmo, algo já sedimentado, uma ideia pronta. A filosofia odeia ideias prontas. Então, caberá ao filósofo... Quando está pronto, desconstrói. Exatamente, caberá ao filósofo desconstruir algumas ideias sedimentadas. E eu vi, outro dia eu entrei numa pet shop, tinha um senhor muito danado da vida com as universidades, reclamando, dizendo do relativismo que as universidades pregam aos adolescentes, aos jovens, porque estão tirando os jovens e colocando a anarquia, porque os jovens hoje já não acreditam mais em nada. E, na verdade, não é isso, meu senhor. Quase que eu fui lá falar com ele. Eu só não fui falar com ele porque ele estava tão bravo que talvez ele quisesse me bater, né? Mas ia ser pior. Né? Pois é, porque ele estava muito fechado nas ideias dele, aquilo que a gente estava falando, né? E não adianta. Sim, sim. Ignorando, né? Muita literalmente coisa. Ignorando qualquer outro Exatamente. Contexto. E ele agora, só para finalizar, Fábio, ele estava justamente dizendo isso, né? Que os jovens estão relativizando muito. E, na verdade, esse é um papel mesmo da filosofia, aquilo que a gente já sabe, e buscar novos conhecimentos. E nisso não tem mal algum. Eu só te sugiro, Fábio, que você dê de novo aí a minha biografia, relembre a galera aí o que nós estamos fazendo aqui agora, porque tem um monte de gente perguntando quais foram os livros que publicaram e tal, enfim. A gente vai entrar justamente nessa pergunta que eu queria entrar agora. Eu queria falar um pouquinho do seu livro Eros e Psique. O João Pedro Roriz, ele é escritor da Paulus Editora também, e ele tem uma coleção de livros que vai falar, e aí ele pode falar melhor sobre todos os livros que ele tem conosco, em especial da coleção Mitologia, e é muito bacana. Eu queria interagir com ele agora em relação ao livro da Eros e Psique. O público que vai ler o livro do João Pedro Roriz, geralmente, por via de regra, eu tenho ele aqui no digital para quem não acompanhou ainda, no físico e no digital. Estou testando ele aqui, carga baixa, testando Eros e Psique, da Paulus Editora. Vai tratar de Eros e Psique, claro. Psique é uma garota e ela vai ter vários conflitos ali, ela vai ter várias relacionamentos com o pai, com as irmãs, e esse é um livro que ele é voltado para as emoções, ele é voltado para as tensões que os adolescentes vivem, né, nessa idade? De certo modo, sim. Por isso, talvez, a passionalidade do livro tenha agradado tanto os adolescentes e se tornou um mega-seller nas escolas. Ele é um livro paradidático que já recebeu prêmios e por ser justamente atrair bastante a atenção dos adolescentes com um tema edificante, que é a mitologia. A Psique, ela é uma princesa muito bonita, dotada de uma beleza extraordinária, capaz de causar inveja na própria deusa Afrodite. Essa história ela já existe, ela é da mitologia grega, e o que a gente fez foi adaptar, trazer um pouco para os tempos atuais e divertir o público, né, ensinar também o público através dessa literatura. A Afrodite manda o Eros, o deus do amor, filho dela, para tirar a beleza da Psique, só que ele, ao vê-la, o que acontece com ele? Ele se machuca com a própria flecha e se apaixona. Então, a partir de aí, entra toda uma questão realmente... Está entre a filosofia e a psicologia, né? A relação da psique, ou seja, a questão da psique se refere muito ao comportamento e ao racional, né? E você tem a união da psique com o amor, o que gera, segundo a mitologia, o prazer. E isso é muito simbólico, né? Porque a psique ela é muito bonita, e por ser muito bonita, nenhum homem a quer, porque tem medo de machucá-la, tem medo de magoá-la, ela se torna um bibelô, ela se torna algo para ser amado, idolatrado, ela se torna inatingível, e a gente não quer isso. Isso fala muito da alma humana, né? Nós todos queremos beleza, nós todos queremos riqueza, e será que nós estamos preparados para ter tudo isso? Né? Tem um outro atributo
tem um outro atributo da psique que me instigou bastante. Nessa tensão de relacionamento com as irmãs, as duas irmãs, elas me parecem mais ignorantes no que tange as informações Porque mitológicas. elas ignoram. Então elas querem saber, elas ignoram, justo. Elas querem saber de beleza, elas querem saber de um bom casamento, elas querem saber de ouro. E aí ela fala, uma delas, acho que Tessora fala, num dos diálogos, fala, olha, eu quero ouro igual aquele cara, eu quero tocar as coisas e transformar, igual um cara que teve. Aí ela fala, Midas, a psique responde, Midas? Ela fala, sim, Midas. Ele fala, mas ele tocou a própria neta, e a própria neta se tornou ouro. Ela fala, ótimo, que venda a neta, então. Exatamente. Ela fica horrorizada no primeiro instante, mas no segundo ela fala, que venda a neta por peso de ouro, e que tenha todo o benefício disso. É uma forma de apresentar para o aluno, dentro de sala de aula, e no tocante dele da leitura com o livro, a importância do conhecimento, a importância que realmente o verdadeiro conhecimento liberta. Lembrando que o conhecimento, ele não precisa ser verdadeiro, ele pode ser verdadeiro para você, né? É isso que você quis dizer. É o conhecimento que liberta, na verdade, e que te permite agir e instrumentalizar-se para o mundo. Esse é o conhecimento que liberta. Tá me ouvindo bem aí, Fábio? Maravilha. Então, sim, o conhecimento verdadeiro, né, entre aspas, é aquele que te liberta, é aquele que te instrumentaliza para a vida. A relação da psique com as duas irmãs é interessante porque é muito inspiradora, lembra muito contos modernos, como, por exemplo, da Cinderela, assim como o fato de um homem... a psique é uma mulher muito bonita, para se casar com ela, o Eros ele tem que se fazer de monstro, para ela poder aceitá-lo, enfim. E aí isso tem muito uma referência aí da Bela e a Fera, né? Também um conto moderno. Sim. Então, sem dúvida que todos esses conhecimentos que são atribuídos e que vêm da mitologia grega, eles nos ajudam a nos instrumentalizar para o mundo. Um colega aqui falou aqui um comentário que eu estou vendo os comentários, a gente não consegue comentar todos, né? Mas alguma coisinha. Pode falar que eu procuro. Alguma coisinha a gente viu aqui, ele falando que a psique é a razão e o Eros ele é o erótico. Então você vê, ele já criou uma relação entre os personagens simbólicos e trouxe para o presente. Quem fazia muito isso era o Freud. O Freud se baseou muito nas histórias da mitologia, como, por exemplo, Narciso, para desenvolver teorias sobre o ego. E então, quer dizer, é muito legal, né? Você ter uma base histórica ocidental. É muito legal olhar também as mitologias orientais, a gente aprende tanto quanto, a gente não pode ficar preso tão somente nas histórias europeias, né? Aqui no Brasil, como você citou no começo da nossa conversa, nós temos os mitos indígenas, nós temos os contos da carochinha, nós temos as histórias que nossas avós contavam para a gente. Tudo isso é possível você discorrer a respeito do comportamento humano, não só dos tempos pretéritos, mas nos tempos atuais também. Claro. Poxa. Pessoal que está assistindo a gente, tem alguma pergunta que queira fazer para o João Pedro, Roriz? Alguma dúvida que ficou que a gente possa ajudar, que a gente possa sanar? O João Pedro, principalmente. O Mário está com uma contribuição muito interessante aqui. Ele está dizendo que a filosofia contribui muito para o futuro, pois a humanidade precisa desse braço filosófico para balancear a evolução e a ética entre a relação humana com a tecnologia. Perfeito, porque a gente tem a tendência, Mário, de ficarmos muito frios quando a gente se relaciona à distância, sabe? E a gente esquece um pouco do indivíduo que está ali com a gente, que é carne e osso. Recentemente fizeram uma entrevista com um homem perguntando para ele quantas pessoas deveriam morrer de Covid-19 para a vida poder voltar ao normal. E ele falou,
Se morrer 30 por dia, a gente volta ao normal e tá bom. Nesse momento, a produção trouxe 30 pessoas para ele conhecer, e aí ele conheceu essas pessoas e ele se emocionou e ele percebeu que ele estava com um pensamento muito errado, que ele estava atribuindo coração, alma a números. Então a gente fica muito frio quando a gente relaciona a tecnologia às pessoas de modo geral. Evidentemente que não são todos que fazem isso, mas aqui foi um bom exemplo. Então eu concordo com o Mário nesse ponto de vista, né? E a gente sempre quebrar com a ideia de que a gente precisa estar sempre num processo de progresso a qualquer custo. É bom lembrar que na década de 20, os alemães, uma cúpula alemã, ela desenvolveu esse tipo de proposta que foi o cientificismo. E muitos autores eles atribuem isso ao começo do nazismo. Não existe ainda uma comprovação. Mas o final da Segunda Guerra Mundial. Muitas ideias em paralelo. Exatamente. O final da Segunda Guerra Mundial nos traz uma ideia de humanismo, tanto é que os direitos humanos são criados, não é mesmo? A ideia do bem-estar social, que é o Estado contribuir para aqueles que não tiveram oportunidade de vida, porque logo após a Revolução Burguesa, muitos proletários eles tiveram necessidades de trabalho, de dinheiro, e isso foi, de certo modo, negociado através das leis e tudo mais, né? Mas existe uma parcela da população mundial que não tem acesso nenhum aos bens, né? Então, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial que as pessoas começaram a se atentar para isso. E a filosofia tem muita importância. Não podemos esquecer que as revoluções burguesas que deram origem ao que nós somos hoje estão pautadas, por exemplo, no positivismo, que é uma filosofia. A própria Revolução Russa. Sim, também, né? Todos os projetos políticos, inclusive o neoliberalismo, é focado em filosofia. O Juliano, eu não sei se ele falou isso só para chamar a atenção ou para incomodar, nenhum comentário incomoda a gente, viu? O Juliano, ele disse, a filosofia é tão banal quanto os jardins. Você viu isso, né? Juliano, desculpa, não é bem assim. Você mesmo está utilizando uma comparação, logo você está usando de um pensamento filosófico para descrever a filosofia. Então, o seu argumento caiu por terra. Não, mas se eu conheço bem o Juliano, se é o Juliano que eu estou pensando, se eu conheço bem o Juliano, por comentários anteriores que ele fez, foi na provocação e para enaltecer o jardim. Bom. Ele colocou um jardim, a necessidade de um jardim no pé filosófico, e o pé filosófico na necessidade de um jardim. Se é o Juliano lá de Minas, que eu conheço bem, trabalha na Paulus também, está nos prestigiando. O que mais de pergunta? Não, ele é sensacional. O quanto a filosofia pode nos ajudar a enfrentar os desafios atuais. Acho que um pouco você já falou. Acho que muito de ficar dentro da caverna também, né? Agora, essa clausura nos dá uma percepção de quem somos e do que vamos enfrentar. Sem dúvida. Né? Para a gente sair mais resistente. Sem dúvida. A filosofia, a gente entrou nesse assunto, né, por causa do livro de mitologia, e tem muito a ver. O mito da caverna, que foi uma forma de Platão explicar a passagem de Sócrates no mundo, ele tentava explicar por que um homem dotado de tantos conhecimentos filosóficos e de tantas provocações, por que esse homem morreu, né? Por que esse homem foi expurgado da vida? E ele vem com toda uma simbologia de que existem cavernas, verdadeiras cavernas dentro de nós, e que muitos não estão preparados para conhecer uma certa verdade que o afronta, mas que também o libertaria. E a gente, às vezes, gosta da clausura, das ideias certas, das ideias consideradas certas, das ideias confortavelmente impostas, já pré-fabricadas, ideias pré-fabricadas que nos encaixam nas certezas que Exatamente. A gente já tem, né? Tem mais alguma pergunta? Lasanha pronta. Tem mais alguma pergunta aqui, pessoal? Reclamação aqui, só que você parou com seus vídeos nas redes sociais. Gostou da sua experiência no aeroporto? Bom, é até explicado, né? Por causa da quarentena, né?
Tá na internet, tem que É explicar, verdade. Roriz. Não, gente, olha, brincadeira. Eu comecei a fazer vídeo de humor e o pessoal agora quer mais e tudo mais. Só que nem sempre é possível, né? Ainda mais agora na quarentena, a gente está mais em casa igual todo mundo. Na verdade, a gente só está em casa igual todo mundo. Então, os vídeos a gente está dando um tempo. Mas eu vou voltar a fazer, prometo, tá bom? Quem mandou foi o Mário. Legal. Foi. Pergunta aqui do Marcos Ferreira, se você virá para a Bienal Mineira do Livro. Presencial, para quando for presencial, sem dúvida, vai ser um privilégio, vai ser um prazer conhecer o público dessa feira, trocar ideias, né? Discutir sobre mundos e sobre possibilidades. O convite já está aceito, não precisa nem insistir. Legal. Gente, infelizmente chegou ao fim, passamos do horário já. Conversei com o João Pedro Roriz, escritor da Paulus Editora, uma coleção de livros incrível que tem por lá. Acesse o site da paulus.com.br, dê uma olhadinha, acesse também o site do João Pedro Roriz, conheça o nosso autor, privilegie a Bienal, seja nesse momento pela internet, seja fisicamente depois, para estarmos juntos. Foi um prazer conversar com você, João Pedro, muito bacana, nem vi o tempo passar. E até uma Muito próxima. obrigado, viu, Fábio, pela sua mediação. Você que é um filósofo e que contribuiu bastante para esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado à Bienal Mineira do Livro, a todo o meu público que me acompanha, não importa se é chuva, se é sol, se é de madrugada, se é de dia. Tem gente que, assim que a gente posta, vai lá, responde, principalmente os adolescentes que gostam muito do meu livro. Continuem comprando as minhas obras, continuem me criticando, continuem me incentivando para a gente sempre ter vontade de escrever mais para vocês, tá bom? Um beijo carinhoso para todos. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Prazer, até uma próxima. Tchau, tchau, João Pedro.